Muito bonita a cor da inflorescência aqui do Anthurium furcato, aguardando sair da pré-antese para trazer pólen. E essa segunda inflorescência aqui está ainda mais atrasada na formação, né? Nem ganhou as colorações ainda. Fazendo aqui um geralzão para os iniciantes, colecionadores aí de todas as idades que estão começando agora suas coleções. Primeiro tópico, adubo. Tenho aqui em mão um galãozinho de 500 ml do querido, eficiente, organomineral de rápida absorção Monstera Lab. Ele é um adubo foliar que inclusive o odor, o cheirinho é relativamente agradável aí para a maioria dos consumidores, para a maioria dos colecionadores que o utilizam, tá? Você que é colecionador iniciante, esse aqui é a minha recomendação real, oficial de adubo foliar. No meu caso aqui eu complemento, vou mostrar já já como eu faço a aplicação, só que o Monstera Lab que você pode adquirir com a Carolzita da Maria Jungle, o Instagram está aí na tela, por hora e agora é com a Carol da Maria Jungle que vocês conseguem comprar este produto muito eficiente. Graças a ele, e no meu caso aqui suplementado com 2 outros recursos, eu tenho todas essas eficiências de desenvolvimento visíveis aí, tá? A gente está falando de 3 aspectos principais. Primeiro aspecto, crescimento vegetativo, desenvolvimento das lâminas foliares. Mesmo nas fases mais drásticas de inverno desértico, quente e seco que a gente teve em São Paulo, poucas plantas ficaram ruins, perderam todas as folhas e tal, e a maioria se manteve aqui, e não só se manteve, como teve aí também algum desenvolvimento de novas lâminas foliares no pior clima de inverno dos últimos tempos aqui em São Paulo. Muito quente e muito seco. A desidratação aqui foi meio que bem agressiva, bem intensa. Não na maioria, mas proporcionalmente intensa em relação a outros anos, outros invernos, tá? Então, primeira característica de Monstera Lab é belíssimo desenvolvimento foliar. Não só cresce, como cresce bonito. Cresce bem formado, tá? Você nota as folhas muito encorpadas, bem vistosas assim. Segundo aspecto, com a referência dessa mudinha aqui, ó, crescimento radicular, tá? A gente pode entender as raízes aí como alicerces e cérebros das plantas, tá? Do ponto de vista fisiológico, são alicerces fundamentais. Sem raiz a planta dificilmente prospera, e com um sistema de raízes bem estruturados você vai ter aí desenvolvimento foliar e potencialmente floração e inflorescência. E ao cérebro também do ponto de vista da biologia. A neurociência tem trazido referências importantes aí de como as raízes têm um papel com alguma equivalência ao nosso cérebro, tá? Então vejam só, Monstera Lab também a partir da adubação foliar, rápida absorção, ele vai influenciar diretamente em ótimo desenvolvimento e estruturação de sistema radicular.
E o terceiro aspecto, quando o assunto é um excelente sistema de nutrição, a gente está falando de sistema de nutrição, comida para as plantas, Monstera Lab contribui diretamente com o quê? Floração, inflorescência, tá? Para mim, vocês têm notado aí o quanto importante esse terceiro aspecto, que é terceiro só para categorizar, mas não quer dizer que é o menos importante para mim hoje, é o desenvolvimento contínuo, tá? Mais do que lâminas foliares nos períodos drásticos deste último inverno, eu tive aqui uma produção contínua de inflorescência, no volume maior até do que novas lâminas foliares, tá? Inflorescência, infrutescência, produção de frutos bem formados, sementes bem formadas. E quando a gente está falando de excelência em formação de frutos e sementes, a gente também está pensando em sistema de nutrição, tá? E aí eu comentei para vocês que Monstera Lab, no meu caso aqui, todo mundo já sabe, ou melhor, quem me segue há bastante tempo já sabe, e quem está iniciando suas coleções ocasionalmente de Anthuriums aí, vai saber agora, eu complemento Monstera Lab com outros 2 recursos no sistema de nutrição. É um trio de nutrição aí que eu faço para todas as minhas plantas hoje em dia. Eu deixo aqui uma misturinha pronta de bocashi e cote. O cote pode ser 10-10-10, 14-14-14, 15-9-12, dentre outras formulações. Costumo usar o cote aí da Forte, tá? No meu caso aqui. E bocashi, marcas variadas aí, preferencialmente orgânicos, tá certo? Deixo a misturinha pronta e vou lá, a cada 2-3 meses, reaplico nos substratos, sobre os substratos. Aqui, por exemplo, nessa variedade muito legal de Papillilaminum, a gente vai notar sobre os substratos as bolinhas, né? As bolinhas são notáveis. Agora o bocashi, ele vai se misturando, desaparece aqui devido à coloração do próprio substrato. Lembrando que combinado com esses nutrientes sólidos de lenta liberação e absorção, eu utilizo um substrato extremamente, muito aerado, muito inerte. Então, saindo do tema primeiro aí, do sistema de nutrição, deixa eu mostrar rapidamente aqui o substrato. Segundo tema importante aí para quem quer saber sobre as relações básicas com os insumos para o colecionador de plantas, mais especificamente aráceas e ainda mais especificamente Anthuriums. Esse substrato aqui é composto com casca de arroz carbonizada, carvão, perlita e tem aqui chips de coco, tem um pouquinho de serrapilheira, mas essencialmente a gente não tem terra aqui, né? Terra vegetal, nada disso. São substratos inertes, são substratos leves, muito porosos. Você rega e automaticamente a água já desce e já vaza pelos furinhos do vaso, tá certo? Então esses nutrientes sólidos são combinados com o substrato com essa qualidade aerada, inerte, porosa, porque a gente precisa dar o quê? Vazão, liberdade, autonomia e oxigênio para as raízes, tá? Elas precisam encontrar um ambiente bem aprazível e fácil aí para elas crescerem e se desenvolverem. E aí então que combinado com o sistema de nutrição que eu apresentei e com o substrato, mix de substrato que eu apresentei, eu combino com o quê? Com vasinhos de plástico transparente, tá? Porque eu consigo acompanhar o desenvolvimento das raízes, eu consigo acompanhar e perceber se eu preciso regar ou não, substratos sempre úmidos, evitar o encharcado e faço furos nos vasos de plásticos transparentes ou translúcidos. Por quê? De novo, o tema oxigenação para Anthuriums principalmente, até mais, muito mais que Philodendron, é muito importante. Raízes, elas precisam de uma oxigenação boa. Se ela sentir O2 aqui, arzinho passando em meio ao substrato inerte, chegando nelas,
elas vão se desenvolver mais felizes, com mais vigor, e as raízes sendo a sustentação e o cérebro das plantas, vocês imaginam então como elas vão ficar felizes nessa relação nutrição, substrato e vasinhos transparentes para o nosso controle, para que fique funcional para a gente, e com furos para uma plena e excelente oxigenação. É regra absoluta? Todo mundo faz? Não, eu faço. São modalidades e modelos de cultivo aqui apresentados no meu canal. Não é regra absoluta, mas gera um nível de eficiência aí, um nível de padrão de cultivo que muito me agrada e ocasionalmente possa agradar vocês aí, colecionadores. Muitos colecionadores inventam outras modalidades, outros sistemas e tá tudo bem, tá? Isso aqui é só uma referência. O ato de criar em cultivo é muito bacana, é muito importante. Eu mesmo vira e mexe estou me referenciando a partir de cultivo de outros colecionadores e é bacana de ver. E não quer dizer que eu vou seguir essa modalidade de relação nutrição, substrato e vaso para sempre, tá bom? Um outro método que eu passei a adotar aqui no meu cultivo, e mais uma vez, não precisa ser regra, muita gente me questiona se não rola podridão nas raízes, é o quê? Na medida do possível, todos os vasos eles vão ter pratinhos ou bacias. Nas estufas úmidas lá, eu tenho bacias antes das grades, tá? Os vasos ficam dentro das bacias e depois vem as grades de suporte. Dentro das bacias e dos pratinhos, eu deixo sempre um fiozinho de água, que dura aí, no clima atual, uns 2 dias apenas. Pô, isso aí aumenta a incidência de podridão de raízes. Não acontece aqui no meu cultivo, justamente porque eu tenho uma combinação com esse substrato extremamente inerte, tá? É essa relação do substrato muito inerte com a ideia de rega a partir de pratinho. Esse é um outro ponto. Eu não rego mais meus vasos aqui que tem pratinhos ou bacias vaso a vaso. Eu rego o pratinho, eu rego a bacia. Vou deixando o fiozinho lá, a planta suga aí em 2 dias. O clima está muito ótimo aí para essa relação. Ela se hidrata, ela mistura aí com os nutrientes de lenta liberação e lenta absorção e de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias já está vazio e eu rego de novo a partir dos pratos, tá? Ocasionalmente eu rego o vaso também. Por exemplo, esse carinha aqui está apoiado na quina dessa bacia. Então eu venho aqui e rego esse cara. Anthurium papillilaminum Hill, no caso, tá? E essa relação aqui dentro também. Rego as bacias, rego os pratinhos e tudo flui muito bem sem podridão. O pessoal tem um certo receio de fazer isso porque fala muito de podridão nas raízes, então não faça, tá? É uma referência aqui do meu cultivo. O resultado prático vocês podem ver aí em todos os episódios, tá? Raramente eu trago assunto sobre podridão das raízes porque não ocorre. Se ocorresse, eu traria para vocês. E sim, a gente sabe que substrato encharcado gera podridão. Mas a partir da osmose que rola, a água do pratinho vai até, sei lá, só um tantinho do fundo do vaso. Ele não penetra inteiro. Então a planta acaba absorvendo mais a umidade que vai evaporando de dentro do substrato, de baixo para cima, do que exatamente o contato direto. Não que não exista o contato direto, inclusive muitos desses vasos aqui tá cheio de raiz saindo pelos furos de baixo, tá? E essas raízes têm contato direto e elas adoram. Elas vão ramificando e tudo mais, uma belezura, tá certo? Mas é um método, é um estilo meu. São dicas específicas aqui do meu cultivo que não é regra absoluta. O criar, entre nós colecionadores, criar formas de cultivo é a parte mais bacana, sem dúvida nenhuma. Nessa sequência, então, meio que lógica a partir do sistema de nutrição, um último ponto que é importante eu dar um resumão aqui, antes de trazer temas um pouco mais aleatórios, temas resultantes desse modelo de cultivo, é falar do microclima ideal, que envolve
adubação, iluminação, substrato, temperatura, rega, influência de vento ou não. Aqui no Brasil, um dos fatores mais difíceis da gente ter controle é temperatura, seja para dias muito frios ou dias muito quentes. Contudo, a gente está numa época do ano muito agradável, muito amena, e a temperatura aí para essas plantas dos 20 aos 28 seria o ideal maravilhoso. Só que não dá para a gente ter esse controle em boa parte do Brasil, seja nas áreas que esfriam muito, sejam nas áreas que esquentam demais. Aqui em São Paulo, então, a gente está numa média boa. Estou aproveitando ao máximo esse período de clima ótimo, cujo fator temperatura é o que estou evidenciando neste momento, porque a gente não tem controle. Iluminação, a partir do indoor a gente tem controle. Umidificação, a gente tem um controle. Tem controle do substrato, tem controle de vento. Esse ambiente aqui é completamente livre de vento e até de influências de seres polinizadores. Entra euglossa aqui dentro, euglossines, mas muito pouquinho, eu espanto aqui e às vezes, dependendo da inflorescência que ela está pousada, eu até deixo porque ela está me ajudando. Inclusive aqui, ó, teve euglossines me ajudando nesta selfie aqui. Está frutificando bem, praticamente toda a espádice, tá certo? Então, fator clima, de um modo geral, relacionado a todos esses itens mencionados numa ordem, é também muito influente. A gente tem que ficar de olho em temperatura, em umidade, em iluminação eficiente, no controle do substrato, que também faz parte do microclima, presença de vento ou não. São plantas aí que gostam de muita umidade, calorzinho, uma iluminação não tão intensa, mas com qualidade, tá certo? E assim por diante. Agora, vamos falar aqui de alguns temas sobre cultivo também, dicas básicas, só que aí de uma maneira um pouquinho mais aleatória e livre, não tão ordenada assim. Bora lá! Deu vontade de falar sobre as caixas de umidade de novo? Eu sei que, embora existam alguns colecionadores aí que tem espaço de estufa, área externa, esse recurso aqui nem sempre é muito visto com bons olhos assim. Contudo, porém, todavia, existe uma outra classe de colecionadores também, todos fazendo parte da mesma comunidade, que já aderiram isso aqui e tem inclusive pessoas com estufas, existem produtores, Guilherme, Marco Lacerda, essa turma também já aderiu a este recurso como ferramenta complementar. Para quais funções? Cultivo de plântulas, é uma sementeira também, caixa para transporte. Este exemplo em questão aqui é exatamente a caixa que vai para o André. Ele está chegando aí daqui a pouquinho. É o segundo lote do mês, tá? Tem umas plantas aqui que é do Guilherme, inclusive, que não está indo para o lote. Caixas de umidade, então, além de caixa de transporte, para que as plantinhas cheguem super bem para o destino, eu ia levar para o André, mas ele resolveu passar aqui, tá? E ele vai dar todo um rolê aí por São Paulo ainda hoje, e as plantinhas vão estar de boa na lagoa aqui dentro, tá? Seria dispensável essas tampinhas das microestufas das plântulas, certo? Mas como vai para o André e vai desse jeito bonitinho para os clientes dele, nossos clientes, tá aqui ocasionalmente tampado, mas não precisaria, tá? Se eu deixar na caixa de umidade, eu posso tirar todas as tampinhas. E um bom sistema de iluminação. No caso aqui indoor, só que eu poderia deixar em qualquer área lá fora que tenha sombrite. Pelo fato da tampa ser levemente leitosa, você tem aí uns 30% de proteção. É como se fosse um sombrite de 30%. E aí você vai calculando a relação da tampa com o sombrite também para não ficar muito escuro, tá? As caixas de umidade, ou terrários aquários, ou as estufas verticais, todas elas têm as mesmas propriedades. Tá horrendo aqui, tá feio pra caramba, né, gente? Essa capa eu vou trocar em breve, já tá velha e tal. Aqui a estufa é adaptada, mas o mais importante aqui é a funcionalidade, né? O que a gente vai ter aqui? Controle de umidade. Então,
para pequenas mudas, plântulas e etc., esse recurso aqui é extremamente eficiente e até mesmo produtores, colecionadores que têm estufas profissionais, eles também aderem a este recurso, devido a esta multiplicidade de função que esse recurso oferece, tá? Se eu quero enraizar um toco também, é aqui que eu vou deixar. Eu vou ter um progresso muito mais acelerado nesse recurso aqui do que se eu deixasse, por exemplo, ao lado lá do umidificador, o toquinho lá, como por exemplo o toco do Pink Lemonade X-Red Crystallinum, que está servindo de ótima referência aí para a aplicação da pasta Kali e dos próprios efeitos de um ambiente hermético assim, que concentra a umidade alta constante, que no caso aqui vai garantir uns 3 graus de temperatura mais alto do que o ambiente externo. Então depois da Urban Jungle, depois da pandemia, esse instrumento aqui já se institucionalizou. Há quem não curta usar ainda, mas muita gente cada vez mais está aderindo, e os novos colecionadores, quando eu já levo essa ideia e explico as funções, sejam colecionadores de mais idade ou mais jovens, para os mais jovens é bem fácil a aderência, mas alguns novos colecionadores com seus 40, 50 anos, quando eu conto a história dessa caixa, os efeitos conceituais, as aplicações, o cara acha sensacional já também, porque faz muito sentido, né? A gente não tem que ficar brigando, a gente não tem que ficar achando que uma estufa profissional dá conta. Eu tenho certeza aí que em termos de sementeiras, plântulas, essas infraestruturas aqui, elas vão garantir um percentual maior de sucesso nessas fases iniciais de desenvolvimento do que uma estufa profissional grandona e tudo mais, porque estufa profissional grandona, a incidência de dispersão é maior, não tem jeito, né? Quanto maior a estufa, se não for climatizada, a dispersão é evidente, assim, acontece, é natural, tá? É relação física aí. Então, tá aí esse recurso bacana. Segundo lote do mês indo para o André, do Galpão Vidas em Solo, junto com algumas plantinhas do Guilherme. E este vídeo aqui vai para o ar possivelmente depois do próprio André fazer o lançamento aí, fazer as vendas em sua vitrine, leilão, etc. Fly, indoor ou outdoor? Chão ou vaso? Esses são alguns temas com alguma polêmica ou não. Alguns colecionadores debatem de uma maneira mais acalorada, mais polêmica, mais radical sobre isso, mas eu, como Fly, como jardineiros urbanos, né, eu tenho que assumir totalmente todos os aspectos. Aqui nesta casa eu não tenho muitas condições de chão, plantar direto no chão. Contudo, em breve, meus queridos colecionadores, eu vou sair desta casa aqui, vou para um espaço maior e vocês vão ver aí algumas mudanças e vai ser muito, mas muito prazeroso começar do zero um novo ambiente muito maior, né? A gente vai ver tudo do zero, eu vou registrar tudo. Vai ser bem interessante aí ter a companhia de vocês em breve. Projeto muito provavelmente de início de 2025 na companhia de vocês. Vai ser bem divertido, meio que começar do zero todas as histórias, todas as situações que eu já vivi aqui nesta casinha. Anthurium Pinkley. Esse cara aqui, se eu quisesse trabalhar com polinização, que na minha visão é bem interessante, se trabalhar com híbridos, eu teria que levar lá para o balcão de polinização, né? Ele não está recebendo aqui os tratamentos adequados para estímulo de inflorescência. Carinha muito bacana também. Certamente como Subsignatum é um ótimo candidato aí para a gente gerar híbridos deltoides e velutinos, porque ele traz essa carga genética natural aqui, e este meu indivíduo aqui está bem interessante seu formato, né? Philodendron rosebuono, putz, é um carinha sensacional, é um híbrido potencial, né? Com variegação, que tem uma variegação bastante persistente, bastante mesclada. É um cara que a garantia de manutenção da variegação é grande, tá?
Muita gente aí fica com receio da perda de variegação, e esse é um cara que garante sempre. E olha só, que bonito, que bonita essa folha. É de uma gema lateral que despertou aqui, depois que eu fiz um corte de apical. E tem esse outro clone aqui, também com uma variegação muito interessante. Assim como as demais variedades com variegação, quando a gente realiza cortes assim, existe uma tendência a se acentuar variegações, desde que o corte seja realizado em partes do caule que surgiram lá no próprio caule a existência da variegação, né? No caso do Rosé Buono, isso é mais livre, tá? Qualquer corte aí vai trazer novas gemas foliares com formas e expressões de variegação. Anthurium aphibesse. Eu costumo trazer pouco dessa espécie aqui no canal, justamente porque é um carinha, este meu único indivíduo, é um carinha lento, tá? Um pouco mais sensível à intermitência de umidade em relação a outros indivíduos aphibesse que eu já vi por aí. Ele é bacana porque ele tem cicinus em V, bem aberto, né? Lobos distantes, característica exatamente deste indivíduo, né? Inclusive ele já foi mãe, gerou aí alguns poucos frutos e por consequência poucas sementes, e vou mostrar aí para vocês dois carinhas filhotes desse cara com F. Midori também, que é o meu peltado, né? Vindo da amiga colecionadora Midori. Esses são os dois filhotes mais desenvolvidos do Aphibesse XF Midori. Eu ainda não distribuí nem sementes, nem plântulas, nem pequenas mudas desses carinhas. Primeiro porque realmente deu muito poucas sementes, coisa aí de 10 sementes que prosperaram, né, que estão se desenvolvendo. E eu não tenho certeza ainda se a genética de F. Midori realmente pegou ou se a gente está com selfie aqui, tá? Eu quero deixar crescer mais um pouquinho para poder reconhecer aí a genética de F. Midori nesses carinhas em questão. De qualquer forma, a matriz, vocês viram, tem aquelas características de sinus bem aberto, né? É um indivíduo distinto em relação ao que se tem de morfotipo da espécie espalhado nas coleções. E vamos ver, né? Preferencialmente esse é o carinha que deve ficar comigo. E esse aqui, depois desses testes e observações, vai para o galpão Vidas em Solo. Então foi assim, meus queridos, vocês que estão iniciando aí sua coleção, seja a partir de Anthuriums ou outros gêneros de áreas de subbosque, florestas úmidas, que são essas plantas bacanas e tal. Pode ser Anthurium, pode ser Philodendron, Monstera, demais inúmeras outras famílias, sininjas, begônias, palmeiras até, grupo das samambaias, peperômias, as nepentes também, que em muitos casos aí vivem num contexto de subbosque, tá? Contexto de muita umidade. Então vocês que estão aí iniciando esse rolê, o Fly aí tem um jeitão específico de falar sobre cultivo, sobre o universo da coleção. E é isso, meus queridos. Um conteúdo aí destinado para o novo colecionador ou para o colecionador que quer ter outras referências em relação ao cultivo, mais especificamente dos Anthuriums. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!